CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite, amigos. Estamos juntos mais uma semana. O estudo de hoje é o de número 11, intitulado Roma. Hoje, segunda-feira, 26 de junho, e o estudo é com o nosso amigo Éder Andrade. Nosso estudo é quinzenal. Temos o link que está aparecendo aqui embaixo na minha imagem, no YouTube. Caso você tenha perdido algum dos encontros, algum dos estudos, você pode posteriormente assisti-lo pelo YouTube usando esse link. Eu quero deixar claro que os nossos estudos não seguem a norma da BNT, não são estudos acadêmicos, são estudos religiosos e doutrinários. Se você curte o nosso canal, dê um like e se inscreva para você receber sempre as nossas notificações. Agora vamos à prece de abertura. Querido Mestre Jesus, que você envolva todos nós, envolva também o nosso amigo Éder Andrade e auxilia na exposição. Auxilia também a todos nós na compreensão, no entendimento. Fortalece o nosso trabalho, fortalece a nossa casa. E obrigada, Jesus, por essa oportunidade de aprender mais um dia. Segue então, meu amigo Éder Andrade, um bom estudo para todos vocês. Prezados amigos da CEIP, estamos aqui mais uma vez, junto com o Ricardo, na tarefa singela de compartilhar com os amigos o estudo do livro A Caminho da Luz. Hoje nós vamos falar numa grande civilização da antiguidade, que junto com a Grécia Antiga representam a história clássica da história, se a gente pode dizer assim, da humanidade. Vamos falar sobre Roma. Roma representa o capítulo 11 do livro A Caminho da Luz. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu convido a todos a elevarmos o pensamento em prece para nos sintonizarmos aos bons amigos do mundo maior que junto a nós, nesse momento, colaboram nessa oportunidade de estudo e de reflexão. Que a paz do Cristo abençoe a todos nós, aonde nós nos encontramos nos dois planos da vida, por hoje, agora e por todo sempre. Bom, mais uma vez, boa noite. Os companheiros já me conhecem, eu sou do Centro Espírita Consolador, Comunidade Espírita Cristã, e nessa parceria nós estamos vendo os capítulos que Emmanuel ditou para Chico Xavier do livro A Caminho da Luz. Hoje nós vamos falar sobre Roma. E como capítulo inicial, antes de entrarmos propriamente na história do povo romano, nos antecedentes da história do povo romano, eu peço ao nosso companheiro Ricardo para trazer o primeiro slide, que é uma lembrança que toda vez vamos colocar na tela, um alerta aos amigos, uma orientação que a FEB nos dá com relação à questão de projeção e utilização de material didático de outras fontes. Toda vez eu vou falar um pouquinho a respeito disso, pelo menos 1 minuto ou 2, para lembrar que se os companheiros desejarem, pesquisem, comprem, mas não reproduzam o material que nós estamos utilizando,
porque nós utilizamos esse conjunto de slides que montamos para facilitar o entendimento e a aprendizagem de todos. É um processo que a gente faz, não existe interesse lucrativo nenhum, não estamos ganhando nada ao oferecer aos amigos esse elemento facilitador de estudo. Por isso que pedimos gentilmente, se desejarem maiores informações, vocês podem, junto à FEB, adquirir a obra ou adquirir obras que ajudem a melhor entender tudo isso que vamos apresentar aqui. Então, peço ao nosso companheiro Ricardo para passar o slide, que nós vamos ver hoje sobre Roma. Roma, uma das maiores, se não a maior civilização da história da humanidade ocidental. Por que ocidental? Porque se deu no Ocidente, na Europa. E Roma vai receber todo um conhecimento que os gregos tiveram e que os gregos, por sua vez, receberam dos povos do Oriente Médio. Então, se nós podemos dizer que num processo de transferência de conhecimento, os egípcios transferiram para os povos vizinhos, que por sua vez transferiram para a Grécia, através do intercâmbio comercial, e a Grécia, invadida por Roma, vai acabar transferindo como povo dominado, e os romanos como dominadores, um conhecimento, e esse conhecimento vai contribuir para que a civilização romana ela seja, digamos assim, o apogeu de todo um momento na história da humanidade. Poderíamos até arriscar um palpite que se os homens não fossem gananciosos, não houvessem disputa por interesses materiais, a história da Grécia e a história de Roma representaria na antiguidade, digamos, a maioridade de toda a história antiga e da história clássica. Porém, quando os homens disputam terras por interesses mesquinhos, controlando a alimentação e transformando todos os vencidos em escravos, começa a haver uma mudança na estrutura de relação entre os povos. Bom, vamos começar a ver então. Passando para o primeiro slide, nós vamos ter o início da história romana, que começa com o povo etrusco vivendo no norte da Itália, no vale do rio Po. A Itália era dividida em duas partes, uma parte ao norte e uma parte ao sul. A parte ao norte, próxima ao rio Po, era aonde os etruscos viviam, que era conhecida como a Gália Cisplatina. E ao sul da Itália era chamada de Magna Grécia, porque existiam colônias gregas no sul da Itália. Então, o povo romano vivia, não existia ainda, tá? Eles se encontravam, eram vários povos diferentes que viviam nessa região. Mas os etruscos, cansados pelos constantes ataques dos gauleses vindos do norte, resolvem se deslocar para o centro da Itália, a região próxima ao rio, aonde, em momentos futuros, terá origem Roma. Então, próximo ao rio Tibre, os etruscos vão se fixar e eles vão encontrar nessa região vários povos vivendo ali. Esses povos vão acabar estabelecendo relações comerciais entre eles. Porém, os etruscos vão prevalecer. E como já desde o passado os gregos estavam presentes na história de Roma, a influência grega na história inicial de Roma vai se dar. A gente vai ver no próximo slide. Mas
a gente percebe que a presença dos amigos espirituais era para alavancar a história do povo que vivia naquela península, de maneira a conseguir absorver o máximo da cultura que os gregos poderiam legar a eles. Por exemplo, os etruscos acreditavam na sobrevivência da vida após a morte. Vocês devem se lembrar que nós estudamos aqui que os arianos se espalharam e entraram em contato com os latinos. Quando os arianos se espalharam e eles entraram em contato com os latinos, eles levaram um pouco de todo aquele conhecimento que eles traziam, principalmente os exilados de Capela. Então, aquele sentimento da existência de uma vida após a morte, isso vai ser uma coisa muito presente nos povos da antiguidade. Alguns não sabem nem explicar por que ou como, mas vai ser presente. E essa história, ela vai se transferir de geração a geração. Porém, os etruscos, eles não tinham uma religiosidade como os gregos. Eles acreditavam em deuses, e esses deuses que eles acreditavam, eles tinham uma relação meio utilitarista. Tanto é que, em alguns momentos, eles chegavam a estabelecer acordos com os deuses. Tipo, se o deus ajudasse ele a ter alguma coisa, a alcançar alguma coisa, ele construía um templo em veneração àquele deus. Principalmente Júpiter, se eu não me engano, deus da guerra. A gente vai ter oportunidade de ver mais adiante, dentro da história de Roma, que era muito comum. Marte, se eu não me engano, Marte. Né? Eu falei Júpiter, mas é Marte. Então, eles acreditavam, tá, que era possível barganhar com as divindades, de forma a, como hoje, infelizmente, nós fazemos, né? Quando você faz promessa e pede ao santo padroeiro que, se ele ajudar, ou se o espírito protetor ajudar, você vai se dedicar, você vai se empenhar mais um pouco. Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho, a gente percebe que parece que existem alguns traços da nossa cultura que elas têm uma raiz muito antiga. Essa raiz, ela pode se estender aos primórdios da formação das grandes civilizações. Por quê? Porque aquele conhecimento que os povos capelinos trouxeram e eles acabaram disseminando, vai se transferindo de geração em geração através de um costume quase que familiar. Um rito de passagem, onde uma geração aprende e ensina a outra geração. Então, é curioso que a gente entenda isso. Por quê? Porque nós estamos entendendo aí como a sociedade se construiu. Como a sociedade romana ela vai se construir? Ela vai se construir numa superposição de povos, assim como a Grécia também, uma superposição de povos. Povos vindos, oriundos de outras regiões, que vão invadindo uma determinada área, e a cultura de cada grupo humano desse vai se sobrepondo uns aos outros. E essa sobreposição de cultura vai construindo uma nova cultura que dará origem, no caso aqui, em particular, à cultura romana. Muito bem. Ricardo, nós podemos passar para o próximo slide. Então, os primórdios da história de Roma. Os primórdios da história de Roma são muito conhecidos, principalmente depois que os etruscos já haviam se deslocado do norte da Itália, próximo ao rio Po, como nós vimos assim, para o centro da Itália, onde tinha o rio Tibre. As tribos estavam ali e elas acabaram se misturando. E nesse processo de uma miscigenação das tribos, existe uma parte lendária, existe uma parte real. Na parte lendária, conta que
Sílvia, ela que era uma das virgens vestais, ela foi possuída por um guerreiro e teve 2 filhos com ele, 2 gêmeos. E que essas 2 crianças, que ela acabou abandonando na floresta, e as crianças foram amamentadas por uma loba e depois encontrada por pastores, ganharam o nome de Rômulo e Remo. Todo mundo conhece a história da loba e Rômulo e Remo. O que significa isso? Qual o verdadeiro significado? De que a fundação de Roma se deu através da força. A fundação da Roma se deu de uma forma selvagem, de uma forma violenta. Mas por trás de tudo isso, a espiritualidade agia de maneira que a cultura do povo grego, vinda com Enéas, que esteve na Península Itálica muito antes do surgimento de Rômulo e Remo, tá? Contribuiu para que informações, conhecimentos, como eu disse aqui, fosse estabelecendo uma superposição de informações. Tanto é que, em alguns momentos, quando a gente observa algumas imagens, a gente se surpreende como há uma semelhança entre o vestuário, a gente vai ver isso daqui a pouco, a maneira de se comportar dos romanos. Havia uma semelhança muito grande entre a cultura romana e a cultura grega. Por quê? Porque como os romanos invadiram a Grécia mais adiante, eles vão transformar, eu já havia dito isso para vocês, muitos cidadãos gregos que na Grécia tinham profissões em servos, em escravos. As famílias romanas passarão a ter servos nas suas casas que não eram pessoas comuns. Haviam sido, na Grécia, professores, matemáticos, pessoas com conhecimento. E os romanos se valeram dessa situação. Há uma proximidade física. O que separa a Península Itálica, tá, digamos, da Península Grega é o Mar Adriático. O processo de travessia não é tão complicado assim. Tem a Macedônia, tem a Grécia. Então, o processo de ocupação, mais adiante na história, vai se dar quando a Grécia é enfraquecida por conta das disputas internas. Nós vimos aqui, após expulsarem os persas e as cidades gregas disputarem o poder entre si, ficaram tão enfraquecidas que isso foi um elemento facilitador para a invasão romana. E quando os romanos invadem, os romanos eles tinham uma visão diferente. Os romanos eles eram mais utilitaristas. E eles vão aprisionar os cidadãos gregos e mandam os cidadãos gregos para Roma como escravos. E quando eles chegam em Roma, os cidadãos vão ser separados pelo ofício que eles já possuíam. Então, por exemplo, um lavrador, seria um lavrador, um homem muito bruto, muito grosseiro, poderia ser transformado num gladiador. Quem viu o filme Gladiador deve se lembrar que os gladiadores eram homens chucros, eram homens brutos, não eram letrados. Os homens letrados que tinham conhecimento, eles eram utilizados como escravos dos senadores. Era muito comum, por exemplo, em Roma, você ter famílias patrícias, a gente vai ver, patrícios são aquela classe dominante. Até em Roma, um modelo, a gente vai ver a pirâmide social, o modelo de estrutura da sociedade romana, ela é muito parecida com o modelo da sociedade grega. Então, o romano, ele vai aproveitar todo o conhecimento daquelas pessoas, e existiam escravos gregos que viviam muito bem em Roma, porque as famílias romanas patrícias, muitos
gostavam desses indivíduos e tratavam bem. Inclusive, isso foi um dos grandes problemas dos levantes de escravos, dos conflitos de escravidão na Roma Antiga, porque você tinha uma diferenciação muito grande na forma do tratar entre o escravo grosseiro, aquele que trabalhava no campo como lavrador, e o escravo doméstico, ou o escravo, por exemplo, de ganho, porque haviam alguns senhores romanos que possuíam, junto a ele, escravos gregos que eram homens letrados, que ajudavam na contabilidade. Então, era diferente. Havia uma maneira de enxergar. E isso tudo os romanos, digamos assim, eles se aproveitaram do conhecimento que os gregos lhe legaram. Mas os primórdios da história romana foram primórdios de muita confusão, até que a cidade de Roma surge às margens do rio Tibre, e dentro da história, num conflito de disputa por terra entre os dois irmãos. Essa disputa leva um dos irmãos à morte. Então, o início da história de Roma é uma história sangrenta, muito sangrenta. Isso foi uma forma romanceada para explicar o lado, digamos assim, violento da história. Mas como os romanos herdaram muita coisa dos gregos, eles herdaram um conhecimento fantástico, que permitiu que a sociedade romana ela se estruturasse muito melhor do que a sociedade grega. A sociedade grega, vocês devem se lembrar, que nós comentamos que Atenas era um modelo de sociedade, Esparta era outro completamente diferente. Os romanos, eles não vão viver uma democracia na acepção exata da palavra, mas eles tinham uma sociedade organizada por uma coxa de retalhos que eles pegaram da sociedade grega. Eles se aproveitaram de todo o conhecimento que eles podiam, e eu acredito, pelo que a gente vai lendo, que o mundo espiritual vai refinando a mentalidade dos homens de maneira que o conhecimento evolui, que a sociedade evolui, o lidar dos homens evolui. Apesar de todos os problemas que existiam, apesar de Roma ter vivido 3 grandes fases, monarquia, foi o início da história, depois república e depois o império, que foi a época das grandes conquistas de Roma. Essas 3 fases foram fases conturbadas, principalmente na república, com as revoltas populares, e na época do império, quando Roma resolve se expandir através da força, utilizando o seu exército, que era praticamente imbatível, porque a mentalidade de organização, eles eram extremamente organizados. Quando a gente vê filme mostrando os romanos, aquelas legiões romanas marchando, a gente fica imaginando como é que eles desenvolveram todo aquele conhecimento, porque eles aprenderam com os povos do Oriente. Aprenderam com os povos do Oriente e souberam aplicar esse conhecimento. E a espiritualidade, mesmo sabendo que isso custaria a vida de muitos, era um preço que se tinha que pagar para que a sociedade como um todo evoluísse. E a sociedade ela vai evoluir como um todo para surgir uma coisa na história de Roma, assim como na Grécia surgiu uma visão política que nós conhecemos como democracia, em Roma vai surgir a visão do que nós conhecemos como direito, as leis das 12 tábuas, que surgem em Roma, quando nós vamos vendo mais adiante um pouquinho, os plebeus, que eram aquelas pessoas que não tinham direitos políticos, tinham mais era que trabalhar para poder enriquecer os patrícios, resolvem se rebelar. Vamos lá, Ricardo, passando aí o slide para a gente, por favor. Então, vejam, as influências que foram decisivas para o processo de transformação, para que aquele grupo de tribos
ou de vilas, se a gente pode dizer, fossem unificadas. O processo de unificação se deu através de uma influência que veio do norte da Itália. Essa influência, ela vai ajudar num processo, digamos, de formação, aonde Tarquínio Prisco vai se deslocar das suas terras de origem e vai viver em Roma. E nós teremos, depois de Rômulo, nós vamos ter reis. Vai ser um período de monarquia, como eu disse a vocês, e nós teremos vários personagens que acabam, alguns sendo até figuras lendárias. Tarquínio Soberbo, como era conhecido, só que nós não temos informação escrita. Isso foi uma informação oral transferida de uma geração para outra. Agora, o interessante é que esses personagens, mesmo sendo alguns lendários, eles foram responsáveis pela organização, centralização do poder político. Porque, como eu disse, haviam vários povos quando os etruscos foram para as proximidades do rio Tibre. E depois, quando Tarquínio se deslocou e acabou se tornando depois um rei que vai centralizar o poder, ele chegou, inclusive, só para vocês terem uma ideia, a organizar a sociedade. Se vocês lerem aí, vão ver uma coisa surpreendente. Ele foi responsável pela construção do esgoto público. O esgoto público, que era chamado cloaca máxima, tá? Foi ele que organizou. Em Roma existia esgoto canalizado e água canalizada, porque desde aquela época, por influência da cultura de outros povos, eles iniciaram um trabalho de urbanização da cidade. Veja, isso desde a época da monarquia. Então, quando os reis que governaram Roma, muitos eram figuras lendárias, a gente não pode afirmar, tá? Se realmente esses reis existiram, mas eles tiveram um peso de influência muito grande na história de Roma. Quando surge a República, aí a coisa já é diferente. Só que nós não vamos entrar no mérito da questão política, e eu não quero entrar muito na questão histórica. Eu estou tentando mostrar para vocês, a gente tem que falar um pouquinho sobre a história de Roma, para entender que, quando Emmanuel procura mostrar isso, ele procura nos indicar que determinados personagens que são conduzidos, como nós falamos no caso de Enéas, que é um personagem da história romana. Enéas era um grego que vai parar em Roma. A gente não sabe até que ponto Enéas é uma figura real ou uma figura lendária. Tem momentos que a coisa se confunde, a realidade se confunde com a mitologia. E ele vai ser responsável em termos de influência. Então, esses personagens, eles podem, se realmente existiram, eles contribuíram, espiritualmente falando, para levar alguma coisa de positivo na construção da sociedade. Porque nem tudo naquela época, como nós não tínhamos uma sociedade totalmente estruturada, às vezes um indivíduo que era um personagem histórico, um espírito mais amadurecido moralmente, ele tinha um peso em relação aos demais. Como eu contei aqui para vocês, que na história do Egito Antigo existiam determinados faraós que eles eram visionários, como foi no caso da Grécia, em que Platão e Aristóteles eram espíritos diferentes dos demais. E por conta de todo o conhecimento de Platão e de Aristóteles,
a ideia da democracia, ela se firmou de tal forma que ela vai continuar existindo mesmo após a Grécia ser dominada pelos romanos. E chegou até os dias de hoje. Por quê? Porque por trás de determinados personagens existia uma influência espiritual. E essa influência espiritual era para, digamos assim, orientar o norte da bússola daquela civilização para que eles caminhassem naquele sentido. Roma, apesar de todos os acontecimentos, havia um papel na história de Roma, que, infelizmente, acabou sendo corrompido com o passar do tempo. Mas, inicialmente, Roma teria um grande papel na história da humanidade. E vocês vejam, por exemplo, a nossa língua. A nossa língua, ela deriva do latim. Então, nós, por exemplo, nós temos o português de Portugal, nós temos o espanhol, nós temos o italiano moderno. Então, nós temos uma derivação. Essa derivação, assim como os povos de língua germânica, eles se desdobraram, o latim se desdobrou. Então, Roma também teve um papel. A construção, todo o conhecimento que esses povos amealharam dos vizinhos, estabeleceram, a gente vai ver nas grandes construções daquele período que ainda estão de pé, a gente percebe claramente a influência de um povo no outro, ou seja, um aprendendo com o outro. Por quê? Porque existia uma preocupação do mundo espiritual, que mesmo apesar do dominante ter se imposto através da força, a cultura, ela sempre iria prevalecer. Então, os gregos foram dominados pelos romanos, mas a cultura grega prevaleceu em cima da cultura romana e a cultura virou uma cultura greco-romana. A mistura das duas foi o que nós herdamos. Porque os romanos, eles se apropriaram até mesmo dos deuses. Alguns deuses romanos eram deuses gregos com outros nomes. A gente já teve oportunidade de ver isso em filme, na televisão. Então, os romanos, eles vão se apropriar do conhecimento grego e vão estabelecer na península. E a gente vai ver mais adiante um pouquinho. Vamos lá, Ricardo, passa aí. Então, esse é um bom exemplo para vocês entenderem como que a sociedade romana, ela vai copiar a sociedade grega. Um exemplo de como a pirâmide social, tá? Vejam a grande preocupação do mundo espiritual. Era necessário que aquele povo que estava dominando o outro assimilasse uma parte do conhecimento para que esse conhecimento chegasse até nós. Mas teve esse peso todo? Teve. Porque a ideia da família que nós conhecemos hoje, pai, mãe, filhos, ela veio dessa época. Nessas imagens, se vocês depois puderem olhar com mais calma, vocês vão ver como a sociedade romana ela estava estruturada. Só para terem uma ideia. O pai, que era o chefe, o patriarca, a mãe, os filhos e os serviçais. Se nós pegarmos a ideia da sociedade romana e pegarmos, por exemplo, o Brasil colônia ou o Brasil império, a diferença era muito pequena. Você pega uma fotografia e às vezes mostra o pai sentado no centro com a mãe e os filhos ao seu redor. E dependendo da família, às vezes nas bordas ficavam os serviçais. Isso era muito comum. Então a estrutura da sociedade romana, você tinha no alto da pirâmide social a classe dominante. No meio da pirâmide social, você tinha a classe dos estrangeiros, tá? Estrangeiros, ou, no caso, os plebeus. Quem eram esses plebeus? Esses plebeus eram aquelas pessoas que não eram descendentes das famílias
dominantes, assim como em Roma, ou na Grécia, desculpe. Na Grécia, por exemplo, você tinha pessoas que eram estrangeiras, e essas pessoas não pertenciam às famílias que fundaram as cidades gregas. Então, por exemplo, no caso de Roma, as famílias que dominavam a Roma eram as famílias originárias dali. Digamos, fazendo uma comparação grosseira, e eu já falei disso uma vez para vocês, que quando aqui no Brasil, nós temos um exemplo prático de comparação. Algumas cidades do interior, elas são dominadas por famílias tradicionais. As famílias fundadoras de uma determinada cidade, os grandes proprietários de terra, se nós fizermos uma analogia, se fizermos uma comparação, a gente vai ver que é muito parecido. Ou seja, existia uma camada dominante que era proprietária das melhores terras, que era proprietária dos trabalhadores escravos ou dos servos, porque em Roma havia uma diferenciação, havia o escravo e havia o servo. O escravo podia ser um escravo de guerra, ou seja, o indivíduo lutou na guerra e se rendeu. Então, ele foi vendido como escravo. Ele era um escravo de guerra. Mas havia os servos. Os servos eram aquelas pessoas que haviam perdido seus direitos. Por exemplo, um caso de um patrício, um estrangeiro, pegou dinheiro emprestado com um plebeu, melhor, desculpe, não. Patrício não, plebeu. O plebeu pegou dinheiro emprestado com o patrício, só que não teve como pagar. Então, ele se tornou um servo do patrício. Então, ele vai trabalhar para o patrício porque ele tem um compromisso com o patrício, ele tem uma dívida com o patrício. Ele não é um escravo, mas ele é um servo. Então, a gente vai ter uma, digamos assim, uma divisão. E qual é a diferença prática? O escravo podia ser vendido. O patrício comprava o escravo, ele podia vender o escravo. O servo não, o servo estava preso a ele por algum tipo de comprometimento. E já era uma evolução, não deixava de ser uma evolução, mas a gente percebe que a sociedade romana, assim como a sociedade grega, ela era uma sociedade estamental. Aqueles que estavam no alto da classe social, eles procuravam se manter no poder, impedindo que outras pessoas tivessem acesso ao poder. Infelizmente, essa característica também se transferiu através dos tempos e chegou ao mundo moderno. E nós encontramos determinados lugares, independente do continente, até na África a gente encontra clãs de grandes tribos africanas que controlam a política em determinados países e que se mantêm no poder. Assim como a gente encontra no Brasil determinadas famílias, quem estudou um pouco mais sobre República Velha no Brasil, a gente vê que quem conseguia se eleger para presidente da República eram os indivíduos originários ou da produção do café ou criadores de gado. E eram provenientes das grandes famílias que controlavam a economia, dos grandes proprietários de terra. Então a gente vê uma certa semelhança. A espiritualidade, ela permitiu que determinados conhecimentos se transferissem de geração a geração, para que a humanidade aprendesse, para que as relações sociais fossem se modificando, que aquele modelo que nós vimos aqui do modo de produção asiático, que a gente viu lá atrás, quando vimos sobre o Egito, que
o pessoal trabalhava para o faraó, porque o faraó era visto como um deus encarnado. Isso vai se desmantelando com o passar do tempo. Em alguns momentos, até na história de Roma, eles tentam vender a ideia, se eu posso dizer assim, que os imperadores eles tinham uma ascendência divina. Mas a população não acreditava nisso. Por quê? Porque já tinha um certo esclarecimento. O esclarecimento ele vai vir à medida que a sociedade ela vai se dividindo. Porque os indivíduos que estavam entre a classe dos escravos e a classe dos patrícios, a classe privilegiada, que controlava a economia, ela era uma classe que tinha acesso ao comércio, ela tinha acesso à cultura, ela, através do comércio, você estabelecia relações de intercâmbio. O intercâmbio entre a Península Itálica e o Oriente Médio sempre foi alguma coisa fantástica. Eu poderia dizer para vocês que a porta de entrada de todo o conhecimento, de toda a cultura do mundo oriental para o Ocidente se deu por intermédio das cidades italianas, por intermédio da Itália, principalmente na navegação do Mediterrâneo Oriental. Isso talvez a gente venha a ver mais adiante. O comércio, o desenvolvimento da economia, o crescimento da sociedade. E a família, a estrutura da família. A família romana, ela era uma família mais evoluída do que a família grega. A família grega, ela era um pouco diferente do que a família romana era. Mas, mesmo assim, havia uma diferenciação. Não sei se vocês vão poder perceber que existe aí uma escadinha, e nessa escadinha nós temos a distribuição das pessoas de acordo com sua posição social. Dentro de uma família romana, o pai se encontrava numa posição social mais elevada do que sua esposa e seus filhos, e que seus servos e seus escravos. Então havia uma diferença. E essa diferença, infelizmente, ela foi transferida às futuras gerações, e provavelmente a sociedade patriarcal que a gente viu na Idade Moderna se imperar no Brasil e em outros países do mundo pode ter sido uma herança direta disso aí, aonde não houve uma mudança. O mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo contemporâneo, apesar de todos os conflitos ligados à questão de ordem, de etnia, de gênero, de preconceitos, e assim vai, a gente faria uma listagem grande, já representa uma evolução muito grande. Por quê? Porque nós estamos tentando quebrar com essa sociedade piramidal, onde os bem-nascidos são os que têm acesso. Naquela época, o indivíduo era bem-nascido porque ele tinha nascido daquelas famílias, ou seja, ele era um indivíduo de sangue nobre, se a gente pode usar essa expressão. Enquanto que o plebeu, ele não era originário das famílias de sangue nobre. Então, isso era um elemento que diferenciava profundamente aqueles que tinham acesso ao poder daqueles que não tinham acesso ao poder. Vejam, mesmo a espiritualidade percebendo isso, a gente sabe que aquele que hoje vem como plebeu, amanhã pode renascer como patrício. Da mesma forma que nós estudamos aqui sobre a Índia, quando nós vimos e conversamos que o indivíduo que ele vinha com uma classe mais baixa na Índia, como a classe dos indigentes, ele poderia retornar do alto da pirâmide social, como um marajá, através do processo da reencarnação. Nós vimos isso. Então, já desde a antiguidade, os povos já sabiam dessa possibilidade. O indivíduo até desconfiava, mas ele não apostava as fichas que ele um dia poderia colher o que ele estava plantando. Por quê? Porque a cultura, nesse momento, não era uma
cultura ligada à reencarnação. Eles acreditavam nos espíritos, acreditavam que os espíritos influenciavam na vida, mas eles não veneravam a ideia de que hoje ele estava numa posição de mando. O materialismo pesou muito durante a história romana, principalmente por conta da posse dos bens materiais. E a gente vai ver um motivo por que isso. Ricardo, pode passar mais um slide aí. Bom, a família romana, como eu vinha falando para vocês, tá? A estrutura da família romana. Essa estrutura da família romana nós herdamos. Nós herdamos, é um modelo que os romanos herdaram dos gregos. O pai sendo o chefe da família, o pai poderia, se ele julgasse, ele poderia expulsar um membro da sua família, mas a família ela era estruturada daquele modelo que eu disse a vocês. O chefe assumia a liderança. E poderia ter casos de matriarcas? Tinha sim. Haviam casos de matriarcas. Mulheres que tinham uma ascendência muito grande por controle político. Havia um caso ou outro, mas tinha sim. Mulheres que dentro da sociedade romana, ela acabava se compactuando com os senadores e elas conseguiam, através dos casamentos, garantir que determinada família ascendesse ao poder, principalmente ao poder político. E vocês vejam que, mais uma vez, a gente vê exatamente uma coisa que isso aí na Grécia não tinha. Os casamentos ficavam muito dentro das famílias, dentro do clã. Já no caso da Grécia, de Roma, não. Era diferente. Em Roma, as pessoas poderiam se separar, havia divórcio, eles podiam se separar e podiam se casar com outras pessoas. Então, as famílias, por intermédio dos casamentos, poderiam ter acesso ao poder. Por isso que nós temos aqui ao lado, no lado direito embaixo, nós temos aqui uma escadinha, tá? Onde as pessoas, havia um escalonamento dentro da sociedade familiar romana. Algumas pessoas, elas tinham acesso ao poder. Os romanos, eles não eram tanto quanto os gregos. Eles se miscigenavam mais com os seus servos e seus escravos. E mais tarde, nós vamos ver que quando ocorrem as rebeliões dos escravos, isso durante o período chamado de República, que eu contei que a história de Roma ela é dividida em 3 grandes períodos: monarquia, república e império. Os plebeus, que representavam a força produtiva de trabalho, se rebelam e fogem. E aí os patrícios, que viviam encostados nos plebeus, resolvem fazer um acordo. E dentro desse acordo, uma das coisas que os plebeus desejavam, e alguns patrícios também, era o casamento entre eles. Ou seja, através do casamento, era possível você pegar um plebeu enriquecido pelo comércio e casar com a filha ou filho de um patrício empobrecido. Então, isso também não é novidade nenhuma para nós quando a gente vê os casamentos de interesses, aonde famílias, quem se lembram de uma novela que passou na Rede Globo há muito tempo, chamada Os Ossos do Barão, aonde havia uma família que tinha nome, mas não tinha dinheiro. E havia uma família que tinha dinheiro, mas não tinha nome. Então, eles queriam promover um casamento para poder juntar os interesses. E na Itália, isso aí, principalmente durante a Idade Média, foi um prato cheio. Naquelas famílias dos Borgias, dos Médicis. Olha, era um prato cheio, aonde eles faziam os casamentos. Lucrécia Borgia, não sei se alguém aqui já ouviu falar nesse nome, foi uma figura que se destacou justamente por manipulação política na Itália, mas isso é coisa da Idade Média. Mas isso é uma herança que vem desde a época de Roma, onde casamentos eram desfeitos para que
os filhos pudessem se casar com os filhos de famílias mais influentes. E aquela família com menos influência passa a ter acesso ao poder por tabela, por terem se transformado em parentes. Então, vocês vejam que essa parte que a gente sempre deseja varrer para debaixo do tapete, ela veio da nossa história, mas a espiritualidade sabia que, da mesma maneira que nós poderíamos nos beneficiar do conhecimento no momento em que a família se estruturou, vejam, a família se estruturou, melhorando a relação entre pai, mãe e filhos, a ponto as famílias romanas com recursos, eles compravam professores gregos que haviam sido capturados como escravos para serem preceptores dos seus filhos. E muitos jovens romanos tiveram excelentes professores gregos que eram tratados como se fossem membros da família. Então havia uma diferenciação gigantesca entre o escravo grego que foi conduzido a uma arena para lutar com o gladiador, o escravo grego que foi conduzido para o campo para trabalhar e produzir trigo, o escravo grego que tinha habilidade, sabia ler, escrever, falar o grego, falar romano, tinha habilidade na parte de contabilidade e ajudava os comerciantes romanos. E às vezes tinham casa e tinham família e, curiosamente, era um escravo que tinha, por sua vez, escravos. Olha a ironia, né? Mas ele não era um escravo? Era um escravo, mas ele não estava numa condição de tanta subalternidade. Ele podia ter serviçais. Poderia ter. Ele podia ter a família dele e trabalhar para o seu senhor. Em alguns casos, não era uma coisa generalizada, mas em alguns casos. Vocês devem se lembrar daquele filme Gladiador, aonde um gladiador ele ganha liberdade. Quando ele ganha liberdade, ele passa a ser reconhecido como um homem livre. E como homem livre, ele passa a trabalhar e passa a ter serviçais. Ele compra escravos, ele compra gladiadores. Quem viu o filme se lembra. Então, era uma sociedade que apresentava grandes contradições. Havia um lado da sociedade que era extremamente moderno. E havia um lado da sociedade que ainda se projetava uma sombra no passado, como a nossa. Uma ironia, quem estudou e leu a respeito da escravidão no Brasil, quem teve a oportunidade de conhecer a história da escravidão no Brasil, como, por exemplo, tem um livro de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, entende mais ou menos onde é que eu estou querendo chegar. Havia uma subdivisão interna dentro da sociedade que criava contradições. E isso era uma característica fortíssima da sociedade romana. Você tinha dois extremos dentro da sociedade. Vamos lá, passando aí, Ricardo, para um outro slide. Então, as guerras e a maioridade terrestre. Muito bem. Por que maioridade terrestre? Roma evoluiu, se tornou o centro comercial cultural do mundo antigo. Porém, para manter toda aquela estrutura e por interesses vindos da própria história romana, os romanos começam a entrar em guerra com os povos vizinhos para conseguir escravos e para conseguir também tributos. Um dos maiores opositores a Roma foi Aníbal, do norte da Itália, do norte da África, da cidade de Cartago. Nós temos aqui umas fotos que aparecem uns elefantes, pois então os romanos se surpreenderam quando os cartaginenses do norte da África utilizam elefantes
para enfrentar o exército romano. Essa foi uma passagem da história que marcou profundamente as lutas conhecidas, as guerras chamadas Guerras Púnicas, quando os romanos se veem numa situação muito difícil, porque esse Aníbal que eu comentei para vocês agora, ele dá uma surra nos romanos. Os romanos vão precisar se organizar para poder enfrentar Aníbal, porque da mesma forma que os romanos cresceram, outros povos também cresceram. Então a disputa por território, a disputa por escravos, a disputa por trigo, alimento, por tributos, transforma todo o mar Mediterrâneo numa área possível a combates e batalha. A coisa chega a tal ponto que quando os romanos dominam todo o mar Mediterrâneo, a ponto de toda a navegação no mar Mediterrâneo ser controlada pelos romanos, esse mar ganha o nome de Nosso Mar, ou Mare Nostrum, como diziam os romanos. É interessante a gente ver isso, mas, infelizmente, através da força, não através das atividades comerciais, não como os fenícios, que faziam comércio, não como os egípcios, que faziam comércio com os gregos, com Atenas. Atenas fazia comércio com as cidades fenícias, as cidades fenícias faziam comércio com o Egito Antigo. Os romanos acabaram se impondo através da força para conseguir tributos, riquezas. Agora, para manter esse território todo, ficou complicado, porque os exércitos começam a se enfraquecer. E aí, Roma começa a entrar num processo de declínio. Mas a importância cultural, o intercâmbio, as trocas foram fundamentais para, digamos assim, uma grande transformação da sociedade. A sociedade não seria mais a mesma. Eu diria para os amigos que o surgimento de Roma, da Grécia e de Roma, foi um grande marco que separou a história, tá? A história do mundo antigo oriental da Idade Média. Então, por isso que nós temos esse nome, História Clássica, porque todo o conhecimento dos povos orientais chegou até nós por intermédio dos gregos. Muitas coisas os egípcios não nos legaram, foram os gregos que, em contato com os egípcios, é que narraram isso. Então, a gente, estudando a cultura grega, conheceu um pouquinho da cultura oriental. Estudando a cultura romana, nós conhecemos a história da cultura grega. Então, foi por um processo de transferência de conhecimento. A espiritualidade, ela, em todos os momentos, envia espíritos amadurecidos para que eles pudessem fazer a diferença. Vejam bem, de maneira a ir preparando o terreno de forma propícia para a vinda do Cristo. Provavelmente, por tudo que a gente observa no que Emmanuel vai colocando, talvez a Itália, um berço do conhecimento, o centro do mundo daquela época, talvez fosse o ponto aonde o Cristo deveria renascer, para dali todo o conhecimento, toda a mensagem evangélica ser difundida para a humanidade. Porém, a opção pela guerra de conquista, através do uso da força, no momento em que a civilização romana amadureceu, fez com que a Itália, naquele momento, perdesse essa oportunidade. E o Cristo, também, levando em conta que os romanos eles eram politeístas, havia uma quantidade enorme de deuses, como eu disse aqui, porque os romanos eram utilitaristas. O que eles
faziam? Eles tinham uma galeria enorme de deuses, igualzinho ao Egito, aonde cada deus para uma coisa diferente, e eles rendiam homenagem aos deuses, fazendo pedidos materialistas, faziam pedidos para vencer a guerra, como eu falei aqui, pedido a Marte para vencer a guerra, que eu até confundi com Júpiter, mas era Marte. Então eles faziam pedidos e depositavam dinheiro, eram óbulos que depositavam. Isso dificultaria a possibilidade do surgimento de um espírito trazendo uma mensagem tão sublime como Cristo traria. Com isso, o povo escolhido, os hebreus, que traziam a crença em um Deus único, não só se tornaram o povo escolhido, como aquela região, uma região extremamente propícia para a vinda do Cristo. Mas por que aquela região? Porque como nessa região da Itália, os conflitos, a guerra, a efervescência de conflitos sociais era muito grande, na Palestina também era, mas a Palestina era uma região, como eu poderia dizer assim, um entroncamento de caravanas, aonde todos os povos que se deslocavam entre o Ocidente e o Oriente, eles passavam, as caravanas terrestres, elas tinham que passar pelaquela região da Palestina, até porque o acesso à Itália se dava por barco, não era por terra. Então, todo o comércio feito entre a Península Itálica e o Oriente era feita pela Palestina, pelo Oriente Médio, onde exatamente nós temos hoje Israel. Com isso, era um ponto ali, um pouquinho mais acima nós tínhamos as cidades fenícias, onde nós temos o Líbano, importante também centro comercial. Então, aquela região do extremo do Mediterrâneo tinha uma importância fundamental, porque dali os barcos partiam para a Itália e da Itália partiam os barcos para que as caravanas de comércio com aqueles camelos seguissem pelo deserto, atingindo a Pérsia, atingindo a Índia, atingindo a China. Então, que melhor lugar para o mensageiro celeste surgir, nascer, porque o Cristo não renasceu, ele nasceu num local, existiam conflitos, mas um local onde a sua palavra seria melhor absorvida, porque o povo hebreu já tinha uma predisposição a aceitar a possibilidade de um Deus único. Só que, como nós já vimos aqui, tivemos oportunidade de conversar, os hebreus esperavam um Cristo libertador, um Cristo que liderasse os exércitos contra os romanos. E não foi bem isso que veio a acontecer. Então, Ricardo, passa aí para a gente. Então, as vésperas do Senhor. Então, como nós podemos fazer o fechamento desse processo? Nós temos aqui um resumo para os amigos, para ficar mais fácil, tá? E nesse resumo, o que nós colocamos? O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A Terra não pôde perder sua posição espiritual depois das conquistas de sabedorias atenienses e da família romana. Então, vocês vejam que, apesar de toda a confusão que os romanos criaram com as guerras de conquista, a Terra conseguiu dar um passo em termos de evolução. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. E para isso, teria que buscar o quê? Um povo ou uma região em sofrimento. E, no caso, a Palestina vai ser a região escolhida. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações
da luz e da humanidade, e enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre. Nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, a noite santa. Então vocês vejam que o nascimento do Cristo teve um peso tão grande na história da humanidade que ficou impregnado no inconsciente dos homens uma coisa que até hoje nós celebramos, que é o Natal. Quando todo esse contexto, com o fechamento desse contexto, havia a possibilidade do Cristo nascer na Terra. Nascer na Terra e deixar a sua mensagem. Por quê? Porque já existia uma estrutura de sociedade um pouco mais organizada e a sua palavra não se perderia. E a gente não pode esquecer que entre os seguidores do Cristo, Paulo, nas suas 4 viagens, ele vai levar o evangelho aos 4 cantos, se a gente pode dizer assim, do Império Romano. E na sua última viagem, Paulo vai até Roma. Então, quando Paulo vai até Roma e leva a palavra do cristianismo, leva todo o conhecimento, ele era um homem extremamente culto, era exatamente aí que o Cristo desejava chegar. Conseguir difundir de tal forma a boa nova, naquele momento, que impregnasse o inconsciente das pessoas, que já estavam um pouco mais receptivas. Receptivas por conta do quê? Do desejo de uma mudança e, acima de tudo, do sofrimento. Nós veremos futuramente isso, eu já vou finalizando, que entre aqueles que acabam aceitando o sofrimento, nós vamos encontrar muitos escravos, muitos servos, muitas pessoas que padeciam por conta de uma estrutura muito rígida do Império Romano. Mas isso é para a próxima fala nossa, quando nós comentarmos a respeito da vinda do Cristo. Vejam, é uma tarefa delicada. Talvez eu não consiga abordar para os amigos todo o conhecimento que eu gostaria, mas uma coisa eu faço questão de deixar aqui antes de nós finalizarmos. A espiritualidade, ela nos mostrou através dessa obra de que, pelos bastidores das civilizações, os benfeitores, eles colocaram personagens de maneira que esses personagens, que eram indivíduos um pouco mais evoluídos moralmente em relação aos demais, mas tinham que se contextualizar naquele momento, eles deram guinadas fundamentais para que a sociedade evoluísse. E esse processo de evolução, ele foi lento, muito lento. Toda a história grega e a história romana, ela vai culminar com a vinda do Cristo, em termos de transformação de ordem moral, aonde as pessoas passarão a ver as outras de uma forma diferente. E será justamente em Roma que nós teremos a chance de ver uma religião perseguida, a ponto de se transformar, com o passar do tempo, na religião oficial do Império. A gente vai falar futuramente sobre isso. O cristianismo, que era perseguido, que era cultuado às escondidas nas catacumbas, se torna, com o passar do tempo, a religião oficial. Vejam, a espiritualidade não dá ponto sem nó. E a gente precisa perceber que existe nas entrelinhas uma mensagem, a mensagem de que nós não estamos sozinhos. Eles estão sempre nos velando, nos ajudando para que nós nos tornemos pessoas melhores, espíritos melhores.
convido a todos a encerrarmos esse nosso encontro fraterno com uma breve prece, pedindo que os amigos espirituais que nos ouvem e que nos cercam possam nos amparar nesse momento e que, apesar das dificuldades apresentadas, que a gente consiga direcionar o estudo com a intenção de auxiliar a aprendizagem e o conhecimento de todos. A melhora é um compasso que depende muito de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Eu desejo a todos os amigos um final de noite de paz e de luz. Que assim seja. Agradecemos a oportunidade desse estudo, agradecemos mais uma vez ao nosso querido Éder Andrade, que tem sido muito parceiro da nossa Casa Espírita. E o próximo encontro será no dia 12 de julho, às 18h30. E o tema é A Vida de Jesus. Não perca esse estudo, ele vai ser bem bacana. Até a próxima. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.